Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui gravando mais alguns vídeos para vocês do projeto Lendo Mulheres Negras e Indígenas, projeto este contemplado pela Lei Aldir Blanc, através do edital número 34, 2021, Seja o Céu Codec, segunda edição Mariciane, Prêmio de Produção Artístico-Cultural para Transmissões ao Vivo Gravadas, categoria A, Eixo 1, Ações de Qualificação Básica, Formação Online, Porto Velho, Rondônia, março de 2021. E dando continuidade ao nosso terceiro bloco de vídeos, que vamos falar de mais algumas escritoras, eu trouxe aqui para vocês uma escritora que já publicou muito, que é a Cidinha da Silva, e é bem conhecida até, pelo menos no movimento negro, por pesquisadores negros e pesquisadoras negras também. Ela é muito conhecida na cena literária. A Cidinha da Silva, ela nasceu em Belo Horizonte, em 1967, é escritora e editora na Cuanza Produções, publicou 17 livros, distribuídos pelos gêneros crônica, conto, ensaio, dramaturgia e infanto-juvenil. Um dos livros dela, Um Exu em Nova York, recebeu o prêmio Biblioteca Nacional de Contos, de 2019. Explosão Feminista Ensaio, do qual ela é coautora, foi finalista do Prêmio Jabuti. E recebeu o Prêmio Rio Literatura na quarta edição, em 2019 também. Tem publicações em alemão, catalão, espanhol, francês, inglês e italiano. Seus livros estão disponíveis no site da Cuanza Produções, né? Para quem quer adquirir o livro da Cidinha, os livros dela estão lá. Esse livro, Os Nove Pentes da África, é um livro que também já existiu, né? Já esteve no projeto Lendo Mulheres Negras e Indígenas nas Escolas, e é um livro que eu também trouxe para que vocês possam conhecer. É um livro que está incorporado no PNLD, que recentemente, acho que ano passado ou ano retrasado, e foi aí distribuído em algumas escolas, né? Não sei se aqui no estado de Rondônia alguns professores já tiveram acesso a esse livro, mas é um livro incrível. Sobre a obra, né? Os Nove Pentes da África, é uma estreia da Cidinha na cena literária juvenil, é uma mistura de tradição, contemporaneidade, tecendo um bordado de poesia e surpresa na tela de uma família negra brasileira. Os pentes herdados pelos 9 netos de Francisco Airá, que é um dos personagens, são a pedra de toque para abordar a pulsão da vida presente nas experiências dos personagens e rituais cotidianos da narrativa. Então, nós temos aqui a Cidinha, essa é a Cidinha, né, para quem não conhece, publicou aí 17 livros, né? Muitos desses livros estão lá no site dela, a gente pode adquirir, né? E esse livro especificamente, né, é um livro que fala dessa relação de ancestralidade e modernidade, né, contemporaneidade, porque nem todo mundo se identifica ou vai querer se identificar e querer saber das histórias dos seus ancestrais. E a Cidinha traz um pouco disso nesse núcleo familiar aqui. Como a partir de um pente, né, a gente pode resgatar algumas heranças, entender algumas histórias, né, do nosso núcleo familiar. E eu vou ler um trecho para vocês do livro, logo no início aqui. Não vou ler todo porque é uma narrativa longa, né? E tem vários capítulos, então vou ler um trecho. Do amor e da alegria. Vô Francisco conheceu a vó Berna quando ela passava para lavar roupas na bica. Ia sempre cantando baixo, com um cesto enorme na cabeça. Aquela alegria serena o contagiava e o trabalho na mercenaria rendia ainda mais. Era tanto encanto que uma dezena de bernas coloridas dançavam e cantavam na cabeça do vô. As mãos formigavam e ele sentia uma vontade de criar coisas diferentes dos móveis bonitos. De todo o dia, ele queria materializar na madeira, objeto cheio de vida, a vivacidade de Berna, seu enredo maior de alegria. Foi assim que vô Francisco começou a escutar, a esculpir para desenvolver o sol, a vó Berna. E aí eu vou ler um trechinho aqui no final também. E
pensar que o pente da generosidade foi recebido pelo João Cândido. Fico surpresa para saber qual foi o pente da Luciana, arrematou tia Neuza. Eu não entrei na conversa respondendo que era um pente peixe. E como no fim da gestação a Luciana só pensava em comida, estava em dúvida se faria grelhado ou cozido. As tias acharam graça e encerraram o papo dizendo que a nossa família era luz, com direito a apagões de vez em quando. E eu vou ler o final, o tempo, o último capítulo. No horário predileto do vô Francisco, o entardecer, tio Angaju, acompanhado por tio Ainã e desta vez pelo primo João Cândido, deposita a urna com cinzas na pedra mais alta da Cachoeira das Andorinhas. O vento e a água se encarregarão de semear Francisco Airá pelos 4 cantos do mundo. Feliz por ter conseguido participar daquele ritual, João Cândido abre o peito e pergunta: sabe o nome do mais novo membro da família, o afilhado da Lira e do Aboiame? Responde: Quintembo, se bila o vento. E aí a narrativa encerra. Basicamente, a narrativa fala sobre essa relação com a ancestralidade. Não é um texto tão complexo, uma narrativa tão densa, né? Porque é para o público realmente infanto-juvenil. E a Cidinha, ela publicou outros livros. Um desses livros que ela publicou é O Homem no Deserto, de 2018, O Exu em Nova York, também de 2018, e Parem de Nos Matar, 2019. Esses são alguns dos 17 livros que ela publicou, incluindo Os 9 Pentes da África. E uma relação com as outras artes é que alguns textos da Cidinha, principalmente de dramaturgia, que ela tem um livro voltado para o teatro, né, de dramaturgia, já foi encenado, né, em alguns grupos de teatro já encenaram, e a gente tem acesso a um desses textos, que é um texto baseado num poema, né, inspirado num poema da Maria Teresa, que também é uma escritora negra que já faleceu, pouco conhecida até. E aí a Cidinha escreveu esse texto, né, Engravidei e Parei Cavalos, e esse texto foi ensinado por um grupo de teatro chamado Os Crespos, depois por uma das componentes do grupo, né, chamado Lucélia Sérgio, e está disponível no Sesc, né, no canal do Sesc no YouTube, e vocês podem acessar, assistir, se quiserem ter curiosidade, né, eu acho que tem essa relação aí, a Cidinha é multi-artes mesmo, assim, o texto dela que é a dramaturgia, né, que foi encenado, foi gravado e está disponível para a gente também trazer para o nosso contexto, para a gente relacionar com a obra, né? Mas o texto Os Nove Pentes da África, ele fala sobre esse resgate da ancestralidade e sobre o querer desse resgate, né, do se envolver. Nem todo mundo vai estar disposto e vai querer saber, né? Mas algumas pessoas sim, e fala desse eixo, né, desse núcleo familiar que envolve esse resgate a partir de um objeto, né, que é o pente. E aí fica uma proposta de escrita para vocês, né, a proposta de escrita, que história de objeto você tem relacionada à história da sua família, né? Que objeto tem uma história muito muito interessante, muito profunda, que está relacionado à sua família, à constituição da sua família, que passou por gerações, né? O que foi deixado a partir do legado daquele objeto, que a gente pode contar uma história, que a gente pode narrar, que a gente pode trazer para a literatura, para a cena, para a escrita, né? E fica aí a sugestão para que vocês possam se inspirar também na Cidinha, né? Essa é a ideia aqui, que vocês possam conhecê-la também. Outro livro, que já é de uma escritora que a gente comentou aqui, que é a Graça Graúna, e é o Criaturas do Nanderu, né, que é um livro incrível também, que também não tem como, assim, escritoras indígenas e negras não
não escreverem geralmente sobre ancestralidade. Ela tem um pouco desse resgate mesmo, tem um pouco desse voltar lá atrás, pegar alguns mitos, ouvir alguns mitos, algumas lendas, algumas histórias e trazer isso para o contexto contemporâneo, resgatando essa ancestralidade, renovando essa ancestralidade, ressignificando essa ancestralidade que de alguma forma foi perdida, mas que agora está entendida e está aqui produzida, né? Está aqui na obra. E a Graça Graúna, ela faz muito isso. E Criaturas do Nanderu, ele consiste em um emocionante conto indígena, no qual uma garota com o nome de Pássaro, ao tornar-se adulta, ganha asas e sai de sua tribo para conhecer a cidade grande. E aí eu vou ler o livro para vocês, porque é curtinho e dá para ler. Lá na aldeia, à tardinha, quando o sol pinta de amarelo queimado a barra do dia, a passarada busca em cada árvore o seu cantinho, enquanto as crianças em algazarra também voltam para suas casas, ansiosas para ouvir as muitas histórias que os mais velhos narram. A índia mais velha, contadora de histórias, olhava o céu e dizia que o tanto de estrelas que a gente vê no firmamento corresponde ao tanto de história que os índios têm para contar. Dizendo isso, pediu a todos que ficassem ao seu redor. Uma de suas netas, a mais velha, chegou mais perto, pois aprendeu desde cedo a prestar atenção a tudo que a avó dizia. Conheço uma criatura que Nanderu, o grande espírito, pôs no mundo por sossego de uns e desassossego de outros. Nem bem começou a história, a menina encolheu os ombros e a cocorada arregalou bem os olhos e pôs as mãos no queixo com muita vontade de ouvir o que sua avó dizia. As vaporadas do cachimbo da velha índia serpenteavam em meio à folhagem que contornava a entrada da velha casa de sapê. A menina, lá no seu cantinho, estava encolhida, ora pelo friozinho da noite, ora pelo medo das lendas contadas por sua avó. Mesmo assim, ela quis ouvir a história que jamais haveria de esquecer. Então fique quieta, disse a velha índia, preste bem atenção. E quando for grande, conte para os seus filhos o que eu agora vou lhe contar. É verdade, ouvi de meu pai, um caboclo velho, muitas histórias de uma bonita cunhã, a mais formosa da aldeia, tão linda que até Nanderu tinha ciúmes dela. Conta a história que certo dia o pai da linda cunhã, ao voltar da roça, meio embriagado do caxiri, pôs o feixe de lenha no chão e disse, bem alto, lá no terreiro, para todo mundo ouvir, o rei dos índios me chamou. No pé de Jurema, ele soprou bem forte em meu ouvido e disse que já era hora de mudar o nome da minha filha mais velha. Dito e feito, com muita firmeza, o pai chamou a cunhã e disse, filha, de hoje em diante você terá o nome de Pássaro. Levará um tempo para se acostumar com a ideia, mas não tenha medo, pois o grande espírito lhe guiará, porque é também sua missão proteger com o seu canto e suas asas os nossos parentes. A nossa tradição, a nossa ciência, a nossa terra, como quer a sábia natureza. No dia seguinte, o velho sábio apareceu em um sonho e a cunhã mostrou-lhe os caminhos para que crescesse em sabedoria. Disse-lhe para não se deixar seduzir pelas belas mentiras da cidade grande, pois já era a hora de a cunhã conhecer o outro mundo, e advertiu. Tudo o que você aprender fora da aldeia, compartilhe com os parentes. Guarde nossas tradições, nossas origens. O velho sábio disse que a cunhã haveria de conhecer muitos lugares e costumes diferentes da cultura indígena. Por isso, ela deveria, sempre que possível, retornar à aldeia e aprofundar-se na ciência do seu povo para ter força no amor e na guerra. À medida que a filha de Nanderu foi crescendo, interiormente uma plumagem negra foi tomando conta dos seus ombros e dela surgiram belas asas. Essa transformação acontecia apenas quando ela conversava com os encantados. Os parentes e os pássaros eram os únicos a vê-la assim, uma mulher alada, filha do sol, morena. Quando a cunhã estava fora da aldeia, suas asas adquiriram outro aspecto. Em seus cabelos negros, a cobrir-lhe os ombros, aqui e acolá apareciam mechas brancas, mas era preciso estar bem perto para vê-las. Seus olhos tinham a mesma cor das suas asas e assim deveria ser para não despertar a curiosidade dos estranhos e defender a ciência do seu povo. Em sonho, o encantado disse que assim a bela Índia deveria permanecer,
ora uma garça brincando em meio à vegetação nas margens dos mangues e dos rios, ora um pássaro preto cuja cor se confunde com o da baraúna. Diz a lenda que ela foi muitas vezes atraída pelas belas mentiras da cidade grande. Por isso, essa criatura às vezes aparece com seu canto engaiolado, mas para não morrer de tristeza, voa no pensamento até onde estão as suas crias e seus parentes. No pensamento, ela mergulha nos rios e gralha forte um canto que tem força de flecha que atinge certeiro o coração dos malfeitores. Alguns acreditam que isso é também uma forma de saudade, de tão grande que é e se alastra pela natureza. Vai ver que é por isso que as pessoas ficam tristes quando avistam uma plumagem negra no céu. Só quem tem a ciência do índio pode entender. Dizem também que, mesmo em dia de sol, essa nuvem escura que aparece de vez em quando é um pássaro preto chorando. Já nos dias frios, quando surge uma gaiola vazia, sinal talvez de libertação, pois acredita-se que mais um pássaro recuperou seu canto para o equilíbrio do planeta e do seu próprio voo. É isso, a história da Graça é essa, né? Criaturas do Nanderu. Aqui estão algumas imagens, vou mostrar para vocês. É muito lindo o livro. Ele é composto de várias ilustrações. E ele trata de várias discussões aqui, ancestralidade, resgate, a saída também, né? Quando a gente sai, a saída da aldeia, né? E o se perder, né? Se perder a partir da cidade, perder a sua ancestralidade, a sua conexão com a floresta, com o seu povo, né? E a narrativa, ela, né, ela conta um pouco desse processo de resgate, de como se volta, de como se fica preso, né? Mas ainda assim existe a saudade, existe algo dentro que perpassa a gente, que está ali, que é profundo, que, né, que mexe com a gente de alguma forma, que faz a gente retornar mesmo que em pensamento, né? Esse é um livro muito interessante da Graça Gaúna. E essa é a Graça Graúna, como eu já mostrei para vocês em outros vídeos. E uma proposta de escrita é pensar, para você e sua crença, que animal pode ser ancestral nas suas narrativas, né? Existe um pássaro chamado também sankofa, que faz parte, né, dessa mitologia africana, do Anká e tal, tem toda uma história, e significa esse resgate também, né? Assim como para os indígenas, mas a partir da sua ancestralidade, dos que vieram antes, né, do seu resgate, que animal você acha que simboliza ou pode simbolizar essa ancestralidade nas suas narrativas, né, esse resgate? Fica aí a dica para que vocês possam pesquisar e até escolher um animal, né, e escrever sobre esse processo de resgate a partir desse animal. Outro livro que eu escolhi aqui é um livro que a gente escolheu para levar para o projeto, mas acabou não levando porque não deu tempo, né? Mas para a sala de aula, na verdade. Mas eu escolhi aqui divulgar com vocês nessa modalidade de produção cultural, porque acho que é um livro muito bom e tem várias escritoras, né? Um livro que tem várias escritoras, são 10 escritoras. Dentre elas, a Ana Paula Lisboa, a Conceição Evaristo, a Esmeralda Ribeiro, a Geni Guimarães, a Miriam Alves, Cidinha da Silva, a Cristiane Sobral, a Fátima Trinchão, a Lia Vieira e a Thaís Espírito Santo. São escritoras que vão desde de uma geração bem mais velha para uma geração bem mais nova, né? Bem contemporânea, bem jovem até. E aí é uma reunião de escritoras, tem um segundo volume também, mas aqui eu escolhi falar apenas de um conto, né, e de uma escritora, que é a Ana Paula Lisboa, que é uma das escritoras que está aqui. A Ana Paula Lisboa é escritora, jornalista e apresentadora afro-brasileira que vive entre o Rio de Janeiro e Luanda, ela mora na Angola, e a sua poesia e contos
a poesia dela e os contos dela foram publicados em coleções, né, nacionais e internacionais. Em 2014, ela recebeu o prêmio Carolina de Jesus, e ela é colunista ainda do jornal O Globo. Sobre a coletânea Olhos de Azeveite, essa é uma coletânea que traz 10 escritoras que estão renovando a literatura brasileira, cuja escrita apresentam mobilizadas por reduzir o abismo que há entre a quantidade e a diversidade das escritoras negras brasileiras contemporâneas e os espaços de divulgação e circulação desses textos. A obra representa mais um movimento da editora Malê, porque é uma produção da editora Malê, né, na edição, e publicação também da editora Malê, para incrementar a visibilidade de escritoras e escritores negros afro-brasileiros, propondo, assim, que a literatura se enriqueça em diversidade cultural. E eles apresentam no livro uma seleção do marco temporal, né, que é o fim da década de 70, que a gente tem aí, se eu não me engano, a Geni Guimarães, a Conceição Evaristo também, né, e em que se destacam o lançamento do terceiro filho, que é a Geni Guimarães, e os movimentos negros de resistência e produção literária, dos quais fazem parte o coletivo Quilomboje, que é um grande representante da literatura afro-brasileira. E a seleção da Malê vai da atualidade, finalizando com uma das autoras que ainda não participou de publicações, mas que até publicou recentemente, que até essa época não tinha publicado, que é a Thaís Espírito Santo. E o que se pretende é justamente o que a gente está fazendo aqui, né? É apresentar essas escritoras, dar visibilidade para que a gente conheça, para que a gente consuma, para que a gente leia, para que a gente possa divulgar, levar para a sala de aula e que a gente pare de dizer que não conhece, que não tem, porque tem produções de mulheres negras e mulheres indígenas, né? Falta uma movimentação, talvez, nossa, né? De levar, de consumir, de comprar, é um exercício mesmo, assim, não é fácil. Quando eu trago aqui para vocês esses livros dessas escritoras, foi um exercício que eu fiz junto com os meus colegas lá no passado, né, em 2018 e 2019, para levar para as escolas também, um movimento de alunos que sentiu a necessidade de levar isso, porque existem leis que nos obrigam a levar escritoras afro-brasileiros, indígenas, africanos para as escolas, não só a literatura, mas a cultura desses povos também. Então, é justamente essa a ideia do livro, né, dos Olhos de Azeveite. E eu vou ler para vocês um trechinho do livro, do conto da Ana Paula, que se chama Os Trutas. Não se assustem, ela... Enfim, não se assustem. É um conto que tem uma linguagem cotidiana mesmo, como diz a Conceição Evaristo, da gramática do cotidiano. Então, tá muito próxima da gente, né? E é assim, cadê aquele filho da puta? Paulo havia corrido pouco antes, quando Bruno avisou um assobio ter avistado Dona Sônia no fim da rua Joaquim Nabuco. Não sei, tia. Não sabe o quê? Minha vontade de dar uma surra em vocês. Sem esculacho, tia. Sem esculacho o quê? Vocês só querem saber de ficar sentados na esquina? A esquina não dá futuro para ninguém. Vocês são bandidos, são vigia, estão fazendo o quê na esquina? Porra, só esculachando vocês. Que isso, tia? Ela voltou 20 metros, virou-se e depois berrou. Sim, assim que assim que ele aparecer, eu quero vocês em casa, seus filhos da puta. Dona Sônia não era violenta por dentro, mas todas as suas frases tinham pelo menos um palavrão e eram ditas em lá, na oitava de cima. Bruno e Paulo eram amigos desde os 10 anos, quando ele e a mãe mudaram para Nova Holanda, no Complexo da Maré, fugindo do marido, vindos do Cantagalo. Os dois se encontraram na quarta série da Escola Bahia e a amizade começou quando Paulo descobriu que Bruno havia nascido no mesmo dia em que ele, e se convenceram de que isso deveria significar alguma coisa. Dona Sônia estava sempre em casa, recebia a pensão do marido morto e um dia abriu uma janela na sala que dava para a rua, virando desde então a empreendedora dona do bar. Não se sabe bem quando, mas Bruno começou a passar muito tempo por lá, jogando videogame, comemorando o aniversário, fazendo o trabalho de casa, tomando banho, jantando, dormindo, até que aos 14 anos Bruno tinha 2 mães e um irmão.
Também não se sabe quando, mas os dois se tornaram viciados nos Racionais MCs, torciam para os Santos e comparavam a Maré com as favelas planas de São Paulo. Sabe-se que aos 13 anos tiveram o seguinte diálogo com Dona Sônia. Mãe, nós mudamos de nome. Meu nome agora é Brown. E o meu é Guina. Que porra de nomes são esses? Isso foi ideia do Paulo? Mãe, em algumas tribos, os meninos que se tornam homens recebem outros nomes. Escolhem esses. A senhora agora tem que chamar a gente assim. Que caralho de homem que vocês são? Porra, tia. Mas é sujeito homem. Quero palavrão de... Não quero palavrão dentro de casa. Senão mando você para sua mãe. Depois se arrependeu de dizer a última parte. Pela primeira vez falou oitava abaixo. Ok, da porta para fora. Vocês podem ser o caralho a quatro, mas da porta para dentro eu não quero saber dessa história. Os dois ouviam Cassino, Jorge Ben, e não fosse pelo Facebook em que se chamava o Paulo Brau e Guina do NH, as gírias e as camisas Tug9, eles poderiam viver nos anos 90 na zona leste de São Paulo. Um dia chegaram a pensar em sugerir que Dona Sônia mudasse de nome também, para Dona Ana, mas não tiveram coragem de falar. Brown, aos 17, era um jovem profundo, lia discursos do Malcolm X, escrevia poesia, aumentou o repertório com Tom Zé, Nação Zumbi e o Rapa. Usava cabelo black, colar de pedra energética e compartilhava frases do Che Guevara. Guina acompanhava, sabia da sorte de ser adotado por aquela família. Morria de medo de ser mandado de volta para a casa da mãe. A vida seguia seu ritmo, escola, pré-vestibular, redes da maré, baseado no fim da tarde para ouvir Negro Dharma. Brau considerava sorrir uma fraqueza até conhecer Catarine. Ela era de uma família evangélica, tinha os cabelos cacheados, colocados cuidadosamente e milimetricamente para a lateral esquerda da cabeça. Ostentava na foto de perfil um sorriso que iluminava o mundo e usava um biquíni que obteve 237 curtidas. Ela chega, ela olha, ela bate um flash, ela invade a pista e ninguém se mexe. Ela é preta da cor, loira no cabelo, é 1h30 na frente do espelho, ela é. Guina também observava Catarine, mas cantarolava outra música quando ela passava. Somos racionais, diferentes, não iguais. Mulheres vulgares, uma noite e nada mais. Era visível a preferência dela por Guina, que vivia um estilo cachorro, segunda a Patrícia, terça a Marcela, quarta a Raíssa, quinta a Daniela. Todo dia 15, o bar da casa da Dona Sônia ficava aos cuidados dos dois. Era dia de buscar a pensão. Naquela tarde, ouviu-se um chamado da mulher na porta. Guina! Os dois se seguiram e foram em silêncio entre os irmãos. Brown pinchou o muro da rua Flávia Farnese com o verso Um coração ferido por metro quadrado e o nome de Catarina. E assim encerra o conto, né, a narrativa da Ana Paula. E é isso, o livro traz vários contos, né, alguns já publicados em outros livros das escritoras, mas reúne aí, é uma antologia que reúne vários contos de várias escritoras, e vale a pena conhecer porque aqui a gente tem uma diversidade de escritoras. E uma proposta de escrita para vocês é observando a periferia, né, a quebrada, o seu contexto. Que diálogo literário você escrevia a partir disso, né? A partir da periferia, a partir da quebrada, assim, com linguajar mais solto, né? Uma linguagem mais cotidiana mesmo, não tão rebuscada, porque é isso que a Ana Paula fez, né? Uma linguagem da vida, do cotidiano, do dia a dia, ali no texto dela, não tem uma estrutura, uma sintaxe, né, do português culto ou do padrão. Então, ela se utiliza desse diálogo da periferia para escrever o conto dela. E, a partir disso, vocês podem pensar também em escrever um diálogo e um conto. Outra escritora, para a gente encerrar aqui, é a Aline Rocher do Pachamama, que é uma mulher originária do povo Puri, da Mantiqueira, é historiadora, escritora, ilustradora, doutora em História Cultural pela UFRRJ, mestre em História Social pela UF, idealizadora da Pachamama Editora. E pela Pachamama Editora, ela elabora e executa ações em prol da valorização e preservação
das línguas dos povos originários, bem como a divulgação de suas culturas a partir da história oral, memória e principalmente de mulheres anciãs. O livro dela, Taino, é um convite, né? Segundo ela, é um convite. Pachamama, a mãe de todos os indígenas deste continente, narra a história de Taino, ao se expressar em 2 idiomas indígenas, sugere que nosso olhar e sensibilidade se volte às diversas etnias que vivem no Brasil e na América Latina. Povos repletos de cores, riquezas culturais, idiomas próprios e uma relação com a vida que deveria ser a de todos. Trazemos por meio desses idiomas a percepção da oralidade escrita de 2 troncos linguísticos indígenas, o Tupi, por meio do Guarani Mibia, e o Macro-Diê, com base na língua Puri. Algumas palavras da língua portuguesa não foram traduzidas porque elas não existem nos idiomas dos povos originários, mas você perceberá quando as encontrar. Tais palavras não fazem parte do mundo dos indígenas, também não há uma tradução sistemática palavra por palavra. Há a compreensão de sentido de cada frase, do sentido impregnado nelas. Tainô pode ser você, um parente seu, e também o nome de um dos meus ancestrais, né, dos ancestrais da Aline, que significa luz do luar. Este livro tem raízes na terra. São palavras que foram semeadas e florescem antes de serem escritas, e foram escritas com a cor e a seiva da floresta, com o canto e o chamado da vida. Tainô é a criança que está crescendo, é a criança interior dos que se tornam adultos e por ora repousa e dorme, mas logo despertará. Ela representa os povos originários e a origem indígena de cada pessoa. A sua origem indígena sufocada por um modelo de sociedade que busca no externo distante o seu referencial. Tainô é tempo presente e a luta dos que permanecem. Então, é um livro multilingüe, né? Esse livro aqui da Aline Pachamama é um livro multilingüe, porque tem a língua Puri, né, o Tupi, e o espanhol e o português. E é um livro que conta também, muito parecido com o da Graça Garaúna, esse processo de resgate a partir do presente, da ancestralidade, da contemporaneidade. E essa é a Aline Rocher, do Pachamama. E ela já publicou outros livros também, que são Guerreiras, Mulheres Indígenas na Cidade, Mulheres Indígenas da Aldeia, de 2018, Boacel Cho, que é uma segunda edição, uma reedição, 2020, e Pachamama, Poesia é a Alma de Quem Escreve, de 2016, e que também tem uma reedição, recentemente teve uma reedição. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês no final, porque ele é longo também. Final. Como fazer para voltar no tempo? Não se preocupe, faça a escolha e siga. Semeie as sementes e cante as canções antigas. 100 vezes ao dia, sinta-se agradecido. Decida e caminhe. Encante-se e ame. Permita-se ser parte. História sem final é um ciclo que se renova. Em conexão com a vida, para Tainô, a criança que está dentro de quem me lê. Nossa, é lindo. É um livro lindo. Vale a pena também a gente consumir e comprar e divulgar, né? E ler com outras pessoas. Uma proposta de escrita é em qual língua você traduziria, para qual língua você traduziria os seus escritos, né? Aqui a Aline traduziu para o Puri, para a língua, né, Puri, Guarani, Mibia, e para o Macro-Diê, né? Ela fez esse trabalho, ela tem esse trabalho de fazer isso mesmo, porque ela é uma ativista da língua, né, das línguas indígenas. E alguns trechos aqui que eu trouxe para vocês, para a gente ler e relembrar, que é do primeiro livro, da Cidinha da Silva, que diz o seguinte: o vento e a água se encarregarão de semear Francisco Aira pelos 4 cantos do mundo. O segundo livro, que é Criaturas do Nanderu, em sonho o encantado disse que assim a bela Índia deveria permanecer. O terceiro livro, que é do conto da Ana Paula Lisboa, que é do livro Olhos de Azevedo,
Um Coração Ferido por Metro Quadrado. E, por último, o livro da Aline Rocher, do Pachamama, que é Tainô. Eu selecionei a seguinte frase: decida e caminha, encante-se e ame, permita-se ser parte. História sem final é ciclo que se renova. Bem, gente, a gente chega ao final de mais um bloco aí de livros, né, que eu compartilho com vocês. E meus agradecimentos à Lei Aldir Blanc, através do edital número 34, 2021, Seja o Céu Codex, segunda edição, Mariciane, Prêmio de Produção Artístico-Cultural para transmissões ao vivo, gravadas, categoria A, eixo 1, ações de qualificação básica, formação online, Porto Velho, Rondônia, março de 2022. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam pesquisar mais sobre essas escritoras, né, e lê-las também. Fica a dica. Obrigada.